Continuaremos com o painel Situação dos Sistemas de Informação e Diretrizes ou Guias para a Digitalização da Gestão das Finanças Públicas. E para moderá-lo, é o Controlador-Geral da Nação da Argentina, César Sérgio Duro Lafarce. Boa tarde, todo mundo. Primeiramente, uma fraternal saudação da República da Argentina para todos aqui presentes. E realmente uma felicidade tríplice de estar aqui nessa formosa da Cidade do México, que conjunta a história com o presente, a alegria de encontrar vocês depois de tanto sofrimento, com amigos de anos, mesmo que a luz nos faz às vezes rugas, amigos de anos e os novos que estamos a conhecer. E por último, o prazer de estar aqui apresentando o meu amigo Abom. Todos já conhecem ele. Então, vamos pular esse assunto para solucionar o assunto do tempo. Juan, como vocês sabem, ele é economista sênior do Fundo Monetário Internacional e teve grande experiência dentro de todo o setor público da Espanha. Ele foi colaborador de todos os vocais. Então, sem maiores delongas, o palco é todo seu. Muito obrigado, César. Como eu acho que os agradecimentos já foram dados dessa manhã e por causa do tempo, que já está mais do que justo, eu irei começar com essa apresentação. Por favor, me indicam se escuta, porque eu me locomovo muito. Então, essa apresentação vai em linha com as quais já escutamos essa manhã sobre a digitalização. E aqui eu tentarei expor qual o trabalho que estamos fazendo no Fundo Monetário no intuito de promovermos a digitalização dos governos. Até que me acostume com isso, eu vou continuar a falar e iremos tendo o mesmo slide. Funciona assim, que bom. Bom, deixem tomar tempo, porque com esses ajustes do tempo a apresentação ia durar 30, agora não sei quanto vou durar, vou correr muito. Vamos começar rapidamente, usamos a tecnologia. Isso diz, todo mundo sabe inglês, né? Então vamos começar com a sua palavra favorita. Qualquer problema de gestão de finanças públicas irá ser resolvido. Acho que vocês lembram muitas vezes sobre os sistemas, menos de falar, já me ouviram falar muitas vezes sobre isso, que colocando um sistema não se arrumava as questões. Porque se antigamente não sabíamos qual era o desenho conceptual, então agora eu estou contente de dizer, qual o problema, que tecnologia? Porque se colocarmos tecnologia ao serviço de nada, aí não irá funcionar. É como aquilo do computador. O ordenador não funciona sozinho, deveremos fazer coisas com ele. Inclusive, quando temos inteligência artificial, deveremos continuar a nutri-la. E essa frase que eu repeti algumas vezes, focado ao longo dos anos, eu vi que também estava num slide, e como isso vai para diante e para trás, posso fazê-lo. Está aqui. Se você pensa que a tecnologia irá resolver seus problemas, então é que o senhor ainda não entendeu a tecnologia e não entendeu os seus problemas. Isso é algo que repetíamos muito, dizendo que queremos ter algo, temos um modelo conceitual, se não temos ele, não vamos começar, porque senão iremos ter dois problemas, o problema que não tínhamos e o sistema. Eu vou voltar para trás um pouco. Olá. Quando perguntávamos
que o problema aí, que o objetivo é para que o serviço de gestão de finanças públicas seja mais sustentável, para reduzir os custos e termos mais beneficiários, ou seja, ter lucros de eficiência para reduzir as perdas que possam vir da corrupção ou uma má gestão, para uma maior satisfação de um grupo de usuários, para reduzir uma falha no mercado. Todos eles são problemas que poderemos ter na gestão de finanças públicas. E esses são os problemas que teremos de resolver com a tecnologia. Aqui temos o leitmotiv. A digitalização da gestão das finanças públicas precisa ser feita como um motivo. Não eu vou colocar um sistema só à toa, não que coloque blockchain à toa. Não é algo apenas porque sim. Por exemplo, a pergunta é: o que significa em saúde um serviço que foi melhorado? Tínhamos alguns exemplos aí que alcançamos a ter um maior número de usuários, reduzimos os custos, reduzimos a corrupção e os beneficiários finais, porque somos cientes de que os pagamentos chegaram a quem tinha de chegar e não aqueles que não. Aqui temos esse conjunto ao redor desse objetivo, dos problemas que queremos, ao redor, reduzir custos, tempos de espera, perdas. Agora, aqui é onde poderemos procurar quais soluções tecnológicas irão nos permitir fazer ou tentar diminuir ou resolver esses problemas de gestão de finanças públicas. Pode ser Big Data, que foi falado anteriormente pelo subsecretário. Já fizemos uma boa diferenciação entre Big Data e inteligência ou análise de dados, que é uma boa diferença. Alertas do que é chamado de machine learning para controlar os compromissos orçamentais dentro do sistema, em processos robóticos para validar os beneficiários, como foram utilizados muitos durante a pandemia, ou, por exemplo, utilizar plataformas de aquisições que têm um leilão inverso de forma eletrônica, ou que tem um nível de satisfação que seja monitorado com linguagens naturais. Quando falamos em linguagens naturais, não que sejam aquelas típicas palavras que temos nos sistemas que ninguém entende, mas que simplesmente isso possa ter uma tradução em relação a qual seria o nível de satisfação do usuário. Então, isso todo pode nos levar para um serviço melhorado, porque reduzimos os tempos de espera, a perda, custo. E esse é o intuito que estávamos a procurar e que tentávamos procurar qual era a solução tecnológica. Para isso, o que acontece? Deveremos ter um sistema. E, ao termos um sistema, que irá nos permitir, muitas vezes, principalmente quando temos um nível de provisão de serviços públicos que agora é muito grande, atende muitos usuários e muitos processos. O que tentamos com esse sistema é digitalizar todas essas operações que César me falava sobre um livro do primeiro folha de dados da contadoria da Argentina. Agora vocês verão essas informações e vão rir. É uma situação muito simples, em colunas. Isso irá ser trasladado agora a todos os serviços e tudo que o governo está dando para os cidadãos. Não teríamos essa capacidade, provavelmente. O que o sistema nos permite? Ter os tetos pressupostais orçamentais sistematizados. Isso nos dá uma sistematização dos recursos orçamentais. Digitalizar as etapas da transação permite-nos ter uma traçabilidade que irá nos dar uma ajuda na responsabilidade das contas, melhorar aquisições e também com os nossos primos que decidiram não estar conosco de manhã nem pela tarde, que são o de Portugal. Então, com a conta do Tesouro e a conta digital isso nos permite chegar com determinadas soluções a beneficiários que de outra forma não seria possível.
Também no assunto dos investimentos, fazer uma gestão sistematizada de todos os investimentos. Isso o que nos permite calcular custos das operações, é muito importante, principalmente quando falamos de investimento público, e otimizar a seleção de projetos aos diferentes níveis, num diferente nível de planejamento e execução. E por último, se falou nas apresentações que tivemos de manhã, indicadores e objetivos de saúde, no caso de saúde melhorado, como já vemos. Isso nos permite que, se eu tenho uma boa definição de indicadores e metas, posso ter um relatório e orientação para onde estamos provendo esse serviço e como poderia ser melhorado. Bom, isso aqui é simplesmente um mapinha onde que está sendo feito o Departamento de Assuntos Digitais e Digitalização das Finanças Públicas. Como podem ver, na América Latina, na verdade, estamos tendo muita presença, o que eu amo, porque é algo que eu vejo, e quando vou pelos países, a gente vê isso, e muitas das missões, o que estamos a fazer é também tentar analisar como estão os sistemas. Mesmo que a missão tenha a ver com o orçamento, dedicamos um pouco de tempo para ver como estão os sistemas, porque a partir daí também poderemos ajudar ou encontrar algumas fórmulas semelhantes. Tendo feito essa introdução, né, a apresentação eu gostaria de continuá-la em algo que numa palavra que já temos, um GovTech, ou um governo tecnológico, e a gestão das finanças públicas. E faço a tradução porque eu sou o primeiro, desde que estou no fundo, eu me acostumei a apenas falar com letrinhas. E a maioria das pessoas vem GCVP e podem pensar que se é um grande PRIX ou um grande sei lá. Então, é algo que não sei porque a gente tem um mau costume já. Eu vejo as apresentações e eu digo, não entendo. Então, é algo que, se eu pulo alguma e temos alguma, por favor, me indiquem. Tem uma segunda parte, que irá ser qual será o presente e o futuro, o papel da digitalização na gestão das finanças públicas, e depois apresentar o grande objeto da apresentação, muito esquematicamente, mas é preciso todo esse background, os guias para a digitalização das finanças públicas, que tentam elegir uma gestão das finanças públicas e dar determinados níveis para ver o que se precisa e que requerimentos se precisaria em cada um deles para fazer a digitalização. A gestão de finanças públicas pode ser duas formas, apoiada ou transformada pela tecnologia. Apoiada significa o quê? Pode apoiar os processos e melhorar sua eficiência, produtividade e efetividade, mas em processos existentes, ou apoiar a adopção de padrões e marcos e funções de gestão de finanças públicas. Algo que em quase todos os nossos países utilizamos, mas talvez nem em todos os níveis de governo. Aí se produzem questões como as quais falaram dessa manhã. Os dados não é fácil de quadrá-los ou empatá-los, e isso requer um maior esforço. E por isso estabelecemos quadros de contas, contas únicas de tesouraria. Isso pode nos ajudar através da tecnologia, colocando atualizado ou transformada. Aí onde mudamos, aí onde estiveram muitas das apresentações ditas hoje, ou seja, redefinir, repensar quais são os processos, abrindo-se a possibilidade de empregar diferentes tecnologias digitais, dados. Antes se falou, foi comentado por o vice-secretário, finalmente a gente fala quais os dados que a gente precisa, estamos a pedir dados que não são precisos. E diferentes formas de usar os dados, que também se falou hoje, essa manhã. Sobre o sistema de informação. Vamos dizer que quando falamos nesse slide, estamos a falar de usuários externos. Os usuários dos serviços digitais não têm por que sempre ser externos para os ministérios de finanças, mas que normalmente a produção de um serviço é uma cadeia. Pensamos num ponto, pode ser os oficiais do Ministério de Finanças, oficiais do governo e usuários externos. Todos estão
envolvidos. O Ministério de Finanças, sabemos todos que é uma organização muito transversal para todo o governo. Agora, para prestarmos um serviço bem, todos nós sabemos, todos ouvimos as palavras de pescoço de garrafa. Em inglês, muitos desses loopholes, esses loops onde estamos grudados, quantas vezes apresentamos uma documentação e está a faltar isto, mas se você não me dá esse carimbo, eles não vão me dar essa documentação. Esse tipo de questões, se um processo for mal pensado, não irá funcionar. Isso, o que acontece? Que quando todos esses processos que têm essa definição que não está bem realizada, quando tem crise, fica bem mais claro. Isso foi visto com a pandemia. Partimos dos nossos exemplos que eu posso ir naquela janela, me identifico e você não pode ir na janela. Tem um problema maior do que eu não tinha anteriormente. Então, poderemos dizer que todas essas operações, muitas vezes internas, por isso que se falava de que nem todo eram usuários externos, mas os próprios processos que foram estabelecidos no interior do Ministério de Finanças. E, como eu digo, são transversais e vão atingir todos os ministérios de linha. Se esses não estiverem bem definidos, esses problemas internos irão atingir as grandes funções da gestão das finanças públicas, como é o orçamento, a caixa, a sustentabilidade fiscal e outras. Quais os exemplos de operações internas? Essas operações internas, acho que foi há um ano, se não me lembro mal, um hackathon na Costa Rica, e o que se colocou como problema é como melhoramos a gestão de tesouraria e o sistema de pagamento para problemas sociais. Bom, no caso, nesse hackathon, se desenvolveu um prototipo que reduziu os tempos de pagamento de 3 para 5 dias para 24 horas. Esse é um exemplo de que temos um problema, procuramos uma solução, que às vezes com um hackathon, que não é apenas os próprios usuários internos do Ministério de Finanças, o governo, mas que talvez alguém tenha uma melhor ideia do que a gente usa, e por isso que é importante estar aberto a esse tipo de questões. Depois, todos os pagamentos irão ser feitos utilizando a plataforma eletrônica de pagos do Banco Central, e esse prototipo irá ser implementado como parte do programa SB, que é... Não me lembro. Quando eu fiz, agora não, eu me lembrava quando eu fiz, mas agora não me lembro. Mas esse é o problema das iniciais para reduzir o espaço na apresentação. Mas não importa. Mas pelo menos vocês vão sorrir um pouco. Isso não disse antes. Outra vez depois de comer. Juan. 8 focales, sempre, depois de comer. Eu tenho já uma cara aqui de palhaço. Não, realmente eu passo muito bem, principalmente com vocês, que pelo menos podemos fazer isso de uma forma divertida. Nós já somos muito sérios na nossa vida e com as nossas apresentações tentemos dar mais um pouquinho de alegria. Isso é apenas um exemplo do que tem. Vamos para agora, para onde nós estamos e para onde vamos, presente e futuro. O que é que deveremos considerar na hora de projetar um sistema de informação? O que está muito velho no focal, já me ouviram falar isso às vezes. O que eu gosto é que seja visto refletido nesses guias digitais, nesses pensamentos de para onde deveremos ir. Sempre no sistema temos os módulos principais, o que se chama de core em inglês, e que são orçamentos, contabilidade, tesouro, gestão de caixa, e depois as capacidades de relatórios de informação, que é o que principalmente nos corresponde, ou nos toca mais profundamente aqueles que estamos aqui. E depois temos as funções auxiliares, o payroll, as gestões públicas, aquisições, e eles podem estar unidos aos módulos principais, pelo que sempre dizemos, se não temos interfaces, temos um grande problema, porque temos coisas isoladas que não funcionam. Aí falamos uma outra vez, e antes eu falava para a Bianca e a Álvaro, que deu-nos a apresentação, que eu gostaria de entender perfeitamente o blockchain, porque ainda não sei como se unem as duas camadas. Está me faltando algo
mas daqui eu vou entender, quase certeza. Então, quais seriam se a gente tivesse de projetar um sistema, porque vemos que o sistema irá ser chave em tudo que estamos a falar da digitalização das finanças públicas, quais cobrem os diferentes sistemas de informação. E aqui temos a listagem. As originais, que poderíamos dizer, das projeções fiscais e preparo do orçamento, que é uma das grandes funções das gestões das finanças públicas, execução do orçamento, tesouro, operações de gestão de dívida, contabilidade, incluindo todo o acompanhamento das transações financeiras, gestão de ativos e o balanço do setor público, que também foi mencionado dessa manhã, que nos permite essa gestão integrada de ativos e passivos e termos uma visão muito melhor, a gestão de investimento público, os orçamentos orientados aos resultados e a melhor como consequência da prestação de serviços e arrecadação de renda tributária e não tributária. Aí umas questões intermédias do uso dos dados, como o monitoramento dos riscos fiscais, porque muitas vezes eles não estão diretamente aí, deverão ser extrapolados. Transparência e disseminação das informações e dos resultados e auditoria interna. Agora, o que nos indica a experiência é que aqui temos muitos exemplos em todos os países, que nos deixou como herança principal a implementação dos sistemas de informação nos países. Sistemas que eu poderia dizer que em quase todos os países integrados totalmente, ou que na origem queriam ser totalmente integrados, porque depois vemos todos os problemas de integração que estão surgindo em muitos países, que é quais as desvantagens menos eficientes que aqueles sistemas focados em grupos sequenciais dos principais módulos. Ou seja, isso foi dito também. Se eu quiser começar com algo todo ao mesmo tempo, temos 17 anos de experiência, temos por toda a região. Se eu tiver um módulo, esse módulo vai me dar isto, não tem por que estar o rol de pagamento e depois interconectá-lo depois. Agora, e me desculpem, por favor, ninguém fique bravo, muitos países e ainda está se puxando pelos sistemas que precisam ter uma desenho conceptual desde o primeiro momento, com todos os módulos, tudo ao mesmo tempo, esses monstros atualmente não funcionam. Não terminam por funcionar, porque para quando eu revisei todos os processos já são velhos e obsoletos. Eu acho que essa experiência, se eu passo o microfone por aí, grande parte dos países poderiam falar. Fizemos uma enquete em 46 países e mostrou que as falhas na digitalização da gestão das finanças públicas vêm de várias questões. Aí eu espero que possam vê-lo desde o ponto de vista de contabilidade e relatório fiscal, tem problema nos relatórios oportunos e precisos, integração entre quadros de contas e questões orçamentais, ausência dos data warehouse, ou a capacidade de fazer uma revisão mais detalhada da atividade pressupostal, orçamentária, acompanhamento dos fluxos de caixa e conciliação bancária, que é muito importante, não apenas para tesoureiros, para eles toda essa conciliação contábil é importante, e são as deficiências com as conciliações bancárias e os pagamentos eletrônicos. Às vezes se colocava o exemplo, porque o vice-secretário de renda tinha trazido os informáticos dos bancos, porque os dados são tratados de diferente forma. Na execução orçamental, no controle interno, existem fraquezas em sustentar a gestão e esse controle do orçamento, na gestão de caixa, porque tem um insuficiente apoio com inter-relação com o Banco Central, né? Tem a cobertura institucional, ou seja, que talvez não cobrimos todas as entidades do governo central, e já não falamos do governo geral do setor público, ou a plataforma tecnológica que estamos a utilizar, licenças de software expiradas. Eu irei falar de muitas coisas que muitos conhecem, limitadas capacidades do hardware,
custoso e obsoleto, baixa ou inexistente conectividade. Isto se eu tiver tempo, porque eu não sei por onde que eu estou, não sei nem quanto tempo eu tenho, senão eu já correrei. Num país, há pouco, não tem nada a ver com o assunto de finanças públicas, mas era parte de renda. Mas me perguntavam, queremos colocar a nota fiscal digital. Acho muito bom esses dos meus colegas que estão na divisão de gestão de renda tributária e não tributária. E disse, bom, e você não irá nos ajudar com isso ou não? Eu posso dar um conselho, uma dica. Ainda não consegui entrar na internet no país. Bem, e vocês querem levar uma fatura eletrônica, tem um problema de conectividade no país, se quisermos falar com a nota eletrônica, quando são seus cidadãos que deverão mandar a nota fiscal eletrônica, ou implementar um sistema com um pendrive, ou no final irá por essa solução. Mas, por isso, às vezes, devemos considerar questões que estão não precisamente no interior do Ministério, mas exterior do Ministério. Logo então, também a interoperatividade também da troca de dados. Então, temos também a ausência de informações compartilhadas nos sistemas de gestão, com arrecadação de renda, gestão da dívida. Sabemos que temos muitos módulos, mas não todos funcionam da mesma forma, nem troca dados da mesma forma. Portanto, quais seriam os principais problemas? Então, não sabemos, por exemplo, aí como fazer aí a votação digital. Então, falaria assim, votação, assim, máximo 3 opções. Desenho do conceito, acham que seria aí uma falha, um sucesso nos seus países também aí? Ninguém pode também... Então, temos uma definição dos requerimentos funcionais. Podem fazê-lo vocês, ou também os informáticos também. São esse tipo de lançamento também que vamos fazer, também a formação também de processo. Também isso é fatal, não está bem definido também, então é um pouco difícil também, ineficiente também para a parametrização, essa padronização dos tipos de questões comerciais. Então isso é um Ferrari também aí, esse é o sistema também que faz com o que ele quer também. Podemos assumir todos os empréstimos aí do setor público, talvez. Então temos que levar isso em consideração, mas não. Precisamos desse tipo de acumulado, não em caixa, não em dinheiro. Então, é o que vai permitir esse tipo de soluções comerciais. Temos também atalhos para garantir que o sistema funciona também pronto e está também a ponto de fazer as coisas. Às vezes, os sistemas também sabemos que não funciona hoje bem, mas tem que funcionar amanhã e tem que funcionar já. Então, vamos acabar com esse tipo de histórias também. Então, isso pode acabar como um problema maior. Falhas para modernizar os processos básicos. Por exemplo, o que já falamos, podemos ter um sistema, mas também parte aí do sistema conceptual, também aí o quadro de contas, também aí de estatística, como eu falaria a Mariana, que concorde com 2014, esse tipo de coisas. E logo então, também temos o mesmo problema, temos esse tipo de demoras também, na grande maioria, também vai ter esse tipo de provocações também, na grande maioria. E como não tem nenhuma, então não temos que ter nenhum tipo de preocupação. Então vamos ter essas guias para isso. Temos então esse tipo de gestão também de finanças públicas. Qual é o objetivo? Então aí eu acho que temos que ter, para fazer qualquer coisa, temos que ter algum tipo de alvo. Então temos que fazê-lo assim, dessa forma. É um apoio reforçado das bases para termos uma digitalização da gestão, no ponto que temos que ter aí uma ideia para a arquitetura de um sistema de informações que tem que suportar também essas funcionalidades desde perspectivas profissionais de trabalho. Então, temos que ter esse tipo de pontos também funcionais e tecnológicas como parte do Ministério de Finanças também aí, também para as finanças públicas externas também aí, e neste caso também para os cidadãos e também para os parceiros também desenvolvedores. E como parte dos cidadãos também aí temos os parceiros externos, e também podem ser outros tipos de ministérios, e mesmo também do mesmo
tipo do Ministério de Finanças. Logo então, também temos que escrutinar, temos que levar em consideração as principais capacidades, a qualidade, os objetivos, também que o sistema moderno também teria que, de alguma forma, apontar. Também temos muita literatura nesse sentido, com os colegas do BID, que também que tem muitos livros nesse sentido. Também temos como parte do fundo com outras colaborações. Logo então, o mais importante é começar com a operação dessa digitalização dos processos. E mais outra questão que tem surgido é a gestão das mudanças. Essa gestão das mudanças, mais do que ter um relacionamento com os sistemas, também com os processos que estamos acompanhando, mas hoje processos e sistemas também vão da mão. Hoje não temos essa capacidade. Então, agora já falamos também aí para quem, tá? Então, quais são os principais atributos funcionais que tem que ter? Os pontos básicos de uma arquitetura de sistema. Para quem? Para los que toman las decisiones. Para aqueles que tomam as decisões. Temos também aí altos cargos, mas aí nesse momento, na verdade, também Não me salió uma tradução diferente. não teve. Era feores de política. Também aqueles que são aqueles que criam políticas, os legisladores, tá? Os que são tomadores de decisões também aí. Qual o nível também de madurez, também de maturidade também? Também isso para quem? Não para aqueles que vão ter as grandes decisões políticas, que são desses, mas aqueles que têm essa responsabilidade operativa também aí. Também de uma forma preparativa, também no desenho da implementação do que estão fazendo. E então, logo então, são os altos oficiais financeiros, também, como já falamos, também muito transversal, e os processos afetam a todos. Os escritórios também que temos, também para os departamentos de tecnologia, os comitês pressupostários também aí, por exemplo, das prefeituras, estruturas que temos aí também, qualquer outro desenvolvedor. Então, agora, gostaríamos de falar aí sobre os atributos das funções, que as funções também aí, de alguma forma, têm que ter a captura de dados, quais são os réditos que temos aí acessíveis, processamento e controle de dados também aí que seja automático também aí, esse tipo de controles também que esteja integrado também aí, também para os dados que vamos ter também aí, qual o arquivo histórico, qual a integridade dos dados também, que não seja modificado também aí, para esse tipo de códigos que também temos falado neste momento. Para as informações e tomadas de decisões, queremos que seja muito mais oportuno também aí para as capacidades também analíticas. Se vocês são contadores, também os estados financeiros vão produzir um estado de execução também que temos orientado também, o que é maravilhoso. Então, pode ser muito bom, mas não foi o que eu pedi, tá? Temos também transparência das informações. Acho que é uma das coisas mais importantes que seja também publicada de uma forma oportuna, que esteja também aberta da mesma forma. Não é um pormenor assim absoluto. E uma divulgação progressiva, porque sabemos que muitas das informações também têm um custo também aí, nesse sentido também. Então, esses seriam os principais problemas. Também fariam parte da captura, também do processo, das informações, também da transparência. Então, são os principais problemas que vamos, de alguma forma, ter como parte desse governo digital das finanças públicas. Corolário. Então, os dados também vão ser tão importantes. Temos os dados também para tomar essas decisões. Talvez eu possa estar equivocado, talvez mais analisando as informações certas. Se não temos todos os dados, talvez vou ter esse tipo de erros, porque não teve essas informações, teve também esse tipo de incertidão. Mesma coisa, a transparência também apenas pode ser tão boa como os dados que tenhamos coletado. Posso ser transparente, mas se apenas tenho um dado, então se vou desenhar isso, vou ser transparente, mas vamos então pensar nessa transparência. Aqui estamos trabalhando também no fundo para essas guias também aí. Temos esses níveis também que temos de maturidade, básico, intermeio, avançado também por cada um.
desses grandes problemas arquiteturas também do qual estamos falando. Si yo creo que esta presentación Eu acho que essa apresentação talvez vai ser compartilhada, não sei como vou o tempo, então simplesmente vou deixar aí para que vocês tenham uma olhada também aí. E o que fazemos no nível básico, meio avançado também aí, para isso que temos falado. esto ya lo han visto. Acho que vocês já têm visto isso, quais são as funções que estamos também aí para essa digitalização. Mismo, Mesma coisa aí, também com essas guias, vamos ter descrições das funções também aí para que possa ser muito mais fácil de compreender. Temos essas guias também para ajudar vocês nessa digitalização. por lo tanto, ¿qué van a tratar? Portanto, o que vão tentar fazer também aí, temos essa função que também de alguma forma vai nos ajudar também a atacar. Quais são os processos também que o sistema também tem que suportar e quais são esses requerimentos de informações também que vão permitir também chegar ou atingir esse objetivo também. También se establece una serie de Temos tablas também o funcionales estabelecimento de tabelas funcionais, como tem aqui, temos os principais objetivos desta funcionalidade de sistemas, digamos, las as principais características também que esperamos de uma solução digital completa e também estabelecida por cada uma das funções. Neste caso, é um exemplo aí de orientação aí, a alocação do orçamento, também os serviços, também atingir os objetivos do governo e aprimorar. Essa seria também a função para a captura de dados, também aí e também avançado. Este sería lo mismo. Então, temos aí outro exemplo. Este sería con los compromisos. Esse seria com os compromissos do orçamento, relacionamento com como deve ser processado, controlado tudo isso. También qué tipo de data. Mesma coisa para o tipo de dados, também aí as estruturas dos dados, também isso é uma questão que vai ficar assim repetida. Vocês nem se deram conta. Então, Bueno, estos son simplemente esses são ejemplos. simplesmente os exemplos. Ya vamos a E agora vamos passar. Acho que já não temos mais tempo, então desculpem. Então, 2 minutos e acabamos. Atributos essenciais da arquitetura, adaptativo, isso já temos ouvido também aí, orientado para o futuro, pragmático apenas de uma vez, seguro, também centrado no usuário, também que temos, também usuário ¿Cómo aberto. usar las guías? Como usar as guias também aí, para tomar aqui para o próximo focal, já estejam aí sim prontas também. Valorar la situación de cada uno Valorar a de estos sistemas situação também por aí, funciones, en comparación con qué também em comparação com o que, também aí os atributos que temos desarrollar hojas de ruta também para as folhas de rota, também para começar com autorização, também para transformar as funções e também para oferecer o mesmo padrão, também com o que temos para o desenvolvimento também a medida e a medida também aí, proveedor externo, pero que através de um fornecedor também externo. eso vayan sabiendo pros y contras. Então, para conhecer também os prós e os contras também aí. Se hizo Simplesmente aqui en Sao Tomé y também temos de São Tomé e também problemas que era cómo temos esses problemas também aí. y la implementación de guías. E também para esse tipo de implantação de ideias. Rellenando, E também é assim como vamos então preencher. Esse seria o final. Então, esse seria assim interativo também, como não vamos falar também aí. si antes he preguntado por cuáles eran los problemas, Então, quais são os problemas? Se ninguém tem respondido, então com a experiência, o que vamos abordar? Exatamente a mesma coisa. Então, simplesmente, muito obrigado pela sua atenção e tomara que tenha sido de alguma forma útil essa apresentação. Muito obrigado também. Acho que o Juan tinha aí mariachi também para você, mas o orçamento não era o suficiente, mas tomara que seja útil. Então, temos 5 perguntas muito interessantes. Se não sei se podemos respondê-las de uma forma muito mais sintética. Então, com a tecnologia e os sistemas, e uma contabilidade também muito mais automatizada, temos o impacto também da profissão do contador, também vai se transformar de qual forma? Boa pergunta também. Muito boa pergunta. Não sei quanto tempo temos, mas estão de alguma forma tentando aí te responder o que vocês têm respondido.
Não, aí a pergunta também surgiu, acho, hoje de manhã. E a pergunta é: eu acho que era o subsecretário, não sei quem seria aquele que convidou os contadores a que fiquem muito abertos, mas para mim é muito fácil falar, porque quase sempre temos falado, fiquem abertos, temos muita mais informação aí do que vocês precisam e mais do que vocês acham também, podem de alguma forma trasladar para aqueles que são aí tomadores de política e evidentemente vocês têm que ficar muito mais abertos. Precisamos também de alguma forma compreender, talvez seja a solução que algum dos seus países vocês precisem. Se não compreendo, não pode ficar em prática. Então, não apenas ser um experto, um especialista, também para o que para a conta 4307 também do que temos para a conta que é muito bem, mas acho que temos que ir um pouco além, especificamente no nível que vocês têm que pensar para começar a pensar no sistema conceptual e os requerimentos que tem. Quais acham que são as vantagens da digitalização para a gestão das finanças públicas? Aqui vamos falar sobre a apresentação. Acho que pensem o que aconteceria se vocês não tivessem o sistema. Essa é a minha resposta apenas. O que faríamos? Então, teríamos os requerimentos também aí, os requerimentos funcionais. Aqui temos, então, muitos cabelos assim brancos, né? Temos muitos cabelos brancos. Então, a metade também aí foram pela implementação aí desses cabelos grisalhos, cabelos brancos, são por causa da implementação do sistema. Se deixam os requerimentos funcionais nas mãos dos departamentos das tecnologias de informação, como eu já falei, temos os dois problemas. Temos um sistema, ainda tem solução para os seus problemas. São vocês. Então, também vai precisar de muito esforço. Os departamentos de sistemas de informação são muito bons propondo uma solução tecnológica, mas não é sua especialidade conhecer o que vocês precisam. Então, depois dessa resposta, não vou invejar você, porque senão a gente vai pensar mal. E o que é mais prático, um desenvolvimento in-house, interno, ou simplesmente ter um desenvolvido para o mercado? E que alguém... Quem foi quem fez essa pergunta? São perguntas anônimas. Então, se eu tivesse essa resposta, acho que eu não estaria aqui. Acho que eu teria sido, de fato, contratado outra vez por alguma empresa de tecnologia. Acho que depende muito das empresas, da tecnologia. É um desenho conceptual. Então, há 2 anos, por exemplo, que me fizeram essa pergunta, eu tenho as minhas respostas assim pessoais, mas aqui eu não posso falar de forma pessoal. Acho que temos soluções funcionais que podem funcionar bem em uns países e outras que não. Talvez podem ser horríveis, mas é uma questão que vocês têm que decidir. Então, temos essas para o setor público e então é para vocês. Então, por favor, peçam para os implantadores, por favor, que sejam muito honestos com vocês, muito sinceros e respondam essa pergunta. Esses sistemas também vão fazer com que possamos também, de alguma forma, depender de alguma forma desse sistema, mas não vocês. Apenas o departamento contábil é uma parte, mas temos outras. Então, a implementação de qualquer sistema é uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça precisa de muito trabalho e ninguém vai falar, não, deixe aí o trabalho do dia, não, e comece a trabalhar no sistema, não. Vocês, como contadores, vão dirigir a unidade e tem que achar esse balanço também entre o sistema que seja bom. Não podemos ter um sistema conceptual, falamos também desse ponto também aí. Tá, e a última também. Quando tivemos essa documentação, também temos uma palavra
que também esteve assim pensado também. Para quem? Ese para quién. Esse Porque para todos quem buscaban também el aí cliente. focado Y também. yo creo que el fin último de todo lo que estamos haciendo no es ni el gerente O fim ni el último director, não é o gerente, não é o sino diretor, que mas es é la ciudadanía. a cidadãos, a cidadania. Acho que El para mim usuario esse final é o de usuário todos final. estos productos, de É todos um estos projeto também aí esfuerzos. de todos esses esforços. Entonces, mi Então, pregunta es, a minha pergunta é, del otro lado, da outra ¿cómo parte, se ve la capacitación del como é a ciudadano? Porque todo esto es capacidade muy que lindo, temos aí, tudo muito es bem, perfecto. também Sacamos é reportes perfeito, ágiles, também temos oportunos, aí esse pero tipo del otro de lado, para que sea situações muito útil, oportunas debe também, para que seja útil. debe Então, entenderse y temos debe que verse. entender ¿Cómo ves também esa parte de como la essa parte cuestión? da questão. Me alegra mucho más. Eu fico também muito mais contente com essa pergunta, porque também estou pensando também com a pergunta que tem feito também em outros países aí sobre essa questão fiscal. Uma das dimensões que é avaliada é sobre o orçamento, mas também temos uma questão da cidadania também. No final, temos um relatório contábil que é maravilha. Se vocês não têm esse tipo de conhecimentos contábeis, talvez pode ser um pouco difícil de compreender. Então, muitas vezes, temos informações que são para tomada de decisões, para o controle, para a execução. E, às vezes, temos informações que não precisamente têm esse tipo de pormenores, mas talvez pode ser um pouco mais compreensível. Então, na apresentação, talvez eu não fui o único que falou sobre isso, mas é o Data Warehouse. Temos todos os dados, mas como posso fazer essa produção? Então, temos relatórios padronizados e se alguém fala, não sei, tenho uma conta de perdas e ganhos, lucros. Então, começamos aí a incluir todos os pormenores. Talvez pode ser um pouco mais difícil do que se falamos assim, lucros e perdas assim fácil, mas também acho que essa é uma questão de transparência, tem que ser muito mais compreensível para tudo. Então, é assim que estamos acabando com uma iniciativa no departamento de contabilidade também, que a universidade e todas as faculdades tenham um pequeno módulo, todas, sobre estes temas, porque antes de sermos contadores, temos que termos a formação de cidadãos. Então, acho que esse tipo de treinamento é uma ferramenta fundamental para aprimorar a democracia e a participação cidadã. Então, muito obrigado. É uma ótima notícia. Então, obrigado.